Olá, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar em um dos debates teológicos talvez mais intensos e, por vezes, mais polarizadores do cristianismo evangélico: a discussão entre o dispensacionalismo e a teologia pactual. O que é que realmente separa essas duas grandes formas de ler as Escrituras? Qual é a lógica interna, a arquitetura de pensamento por trás de cada uma? Para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar a análise, que eu considero muito criteriosa, do teólogo e acadêmico Vern S. Poitras. Olha, o nosso objetivo aqui não é de forma alguma declarar um lado como vencedor. É algo muito mais fundamental. É compreender as origens, a estrutura e principalmente as regras de interpretação que sustentam cada sistema. A meta é que ao final da nossa conversa, todos nós tenhamos ferramentas para um diálogo mais profundo, mais respeitoso e, acima de tudo, mais fiel ao texto bíblico. E a questão que o Poitras coloca e que vai ser a nossa bússola aqui é bastante provocadora. Será que estamos diante de inimigos teológicos fadados ao conflito eterno ou de parceiros que, apesar de todas as diferenças, podem de fato dialogar? Por mais de um século, as trincheiras de cada lado pareceram muito bem definidas, muito bem cavadas. Poitras nos desafia a fazer algo que é bem difícil. Parar de apenas tentar refutar o outro lado, um exercício que, sejamos honestos, muitas vezes só serve para a gente se entrincheirar ainda mais no que já acreditamos. E, em vez disso, tentar genuinamente entender por que alguém pensa daquela forma. Qual é a lógica interna que faz aquilo tudo fazer sentido para eles? Somente quando a gente entende a arquitetura de um pensamento é que um diálogo real, um diálogo que constrói em vez de destruir, se torna, de fato, possível. Para essa nossa investigação, nosso roteiro vai seguir um passo a passo bem lógico. Primeiro, a gente vai direto ao epicentro do debate, em O Grande Divisor Teológico, para entender o que de fato está em jogo. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo, para as origens históricas do dispensacionalismo, porque afinal, nenhuma ideia surge do vácuo. Em seguida, vamos desmontar e analisar os pilares do sistema Scofield, que é sem dúvida a versão mais conhecida e influente desse sistema. A partir daí, a gente mergulha no ponto mais crítico de todos, a batalha pela interpretação literal. Depois de entender a fundo um dos lados, vamos explorar o contraponto da teologia pactual, para ver a outra grande forma de organizar a narrativa bíblica. E, por fim, a parte mais construtiva de todas, vamos analisar as propostas de Poitras para construir pontes para o diálogo. Vamos então começar essa jornada. Certo. Mas por que gastar nosso tempo com essa discussão que, à primeira vista, pode parecer tão técnica, tão acadêmica? A resposta é que isso não é um detalhe pequeno. Não é um debate periférico para especialistas trancados em bibliotecas. A forma como alguém se posiciona nesta questão tem um verdadeiro efeito dominó, impactando a leitura da Bíblia inteira. Ela define a identidade da igreja, o papel e o futuro de Israel e toda a doutrina sobre as últimas coisas, a escatologia. Pense nisso como a escolha da lente através da qual se lê todo o mapa da história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Uma escolha feita aqui no começo leva a destinos muito, mas muito diferentes lá no final da estrada. E o coração de tudo, a ideia central, a viga mestra que sustenta todo o resto no dispensacionalismo clássico, está exatamente aqui. Se este pilar for removido, todo o edifício desmorona. É a crença de que Deus não tem um, mas dois programas redentores correndo em paralelo para dois povos distintos. De um lado, Israel, o povo terreno de Deus. Suas promessas são concretas, físicas, palpáveis. A terra de Canaã, o trono de Davi em Jerusalém, um reino político literal. Atualmente, segundo essa visão, o relógio profético de Israel está em pausa. O programa está, por assim dizer, entre parênteses. Do outro lado, a gente tem a igreja, o povo celestial de Deus. Suas promessas são espirituais. A união com Cristo nos lugares celestiais, uma cidadania que não é deste mundo. A igreja é um mistério, algo que não foi revelado no Antigo Testamento e que ocupa este interlúdio na história. Essa separação radical, essa dualidade, é a chave mestra para entender todo o sistema. Então, o que significa essa palavra dispensacionalismo? Basicamente, é uma forma de organizar a história bíblica dividindo-a em diferentes dispensações ou eras. Em cada uma dessas eras, Deus estabelece uma espécie de regra do jogo diferente, testando a humanidade de uma maneira específica. Mas, e aqui está o pulo do gato que o Poitras aponta com muita precisão, a ideia de que a história tem fases não é exclusiva desse sistema. Praticamente todo cristão reconhece que Deus agiu de formas diferentes antes e depois de Moisés, ou antes e depois de Cristo. Isso é quase um consenso.
O que torna o dispensacionalismo clássico único, o que o define, não é a existência de eras, mas a descontinuidade radical, a separação quase total entre elas e, acima de tudo, a afirmação de que dentro dessas eras, Deus tem propósitos, planos e destinos fundamentalmente diferentes para Israel e para a Igreja. Agora, para a gente entender de onde veio essa forma de pensar, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Nenhuma teologia nasce em um vácuo. Ela é sempre fruto de um contexto, de perguntas e de experiências de uma época. O dispensacionalismo, como nós o conhecemos hoje, não é uma doutrina que se encontra nos escritos de Agostinho, de Calvino ou de Lutero. É um sistema relativamente recente com raízes muito firmes no século XIX. E tudo começa essencialmente com um homem. O nome-chave aqui é John Nelson Darby. Um homem de um intelecto notável que deixou para trás uma carreira muito promissora como advogado para se tornar clérigo na Igreja Anglicana da Irlanda. A teologia de Darby não surgiu de estudos calmos e serenos em uma biblioteca. Pelo contrário, ela nasceu de uma profunda crise pessoal e espiritual. Após sofrer um acidente de cavalo, durante o longo período de recuperação, ele mergulhou nas escrituras e teve uma experiência que ele mesmo descreveu como uma libertação. Ele sentiu uma certeza avassaladora de sua união com o Cristo ressurreto e glorificado no céu, completamente separado das estruturas falhas e terrenas da igreja institucional que ele via. Essa experiência foi a semente de todo o seu sistema teológico. E a citação no slide nos dá a chave para entender a mente de Darby. Ao meditarem em Efésios capítulo 2, que diz que os crentes estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele chegou a uma conclusão que mudou tudo. O raciocínio dele foi mais ou menos assim: se a minha união é com o Cristo que está no céu, um Cristo celestial, então a verdadeira igreja também deve ser celestial, espiritual e invisível. Consequentemente, tudo que ele via ao seu redor, a igreja institucional, a chamada cristandade com suas hierarquias, rituais e envolvimento político, era na sua visão uma ruína, uma farsa, um mundo corrupto disfarçado de religião. Poitras mostra que foi essa separação vertical, céu contra terra, o espiritual puro contra o institucional corrupto, que Darby depois aplicou de forma horizontal na história, criando a separação fundamental entre a igreja, que seria celestial, e Israel, que seria terreno. As ideias de Darby, que eram complexas e circulavam no movimento que ele ajudou a fundar, os Irmãos de Plymouth, poderiam ter ficado restritas a esses círculos mais eruditos. No entanto, elas explodiram em popularidade ao cruzar o Atlântico. E isso aconteceu graças a um veículo incrivelmente eficaz, a Bíblia de Referência Scofield, publicada em 1909. Cyrus Ingerson Scofield, um advogado e pastor americano, pegou o sistema de Darby e o transformou em algo acessível para as massas. O que ele fez foi genial em termos de marketing. Ele inseriu notas de rodapé, títulos, subtítulos e gráficos diretamente nas páginas da Bíblia. Para milhões de pessoas, ler a Bíblia passou a ser, na prática, ler a Bíblia com os óculos de Scofield. Suas notas não eram vistas como um comentário à parte, mas como parte da própria ferramenta de estudo. Isso deu ao dispensacionalismo uma autoridade e um alcance imensos, moldando gerações e gerações de pastores, missionários e leigos, inclusive, claro, no Brasil. Bom, agora que a gente já entendeu de onde o sistema veio, qual a sua origem, vamos, nesta terceira sessão, examinar a sua arquitetura. Quais são as vigas mestras, os pilares que sustentam a estrutura popularizada por Scofield? A gente vai olhar agora para as doutrinas específicas que dão a essa teologia a sua forma tão característica e tão distinta de outras visões. O primeiro pilar é o famoso esquema das 7 dispensações. Scofield dividiu toda a história humana em 7 eras bem definidas: a inocência antes da queda, a consciência da queda até o dilúvio, o governo humano de Noé a Abraão, a promessa de Abraão a Moisés, a lei de Moisés até Cristo, a graça, que é a era atual da igreja, e finalmente o reino, o milênio futuro. O padrão em cada uma dessas dispensações é o mesmo. Deus estabelece um teste, a humanidade falha miseravelmente e Deus traz um juízo antes de inaugurar a próxima fase. O ponto mais distintivo aqui, como a gente já mencionou, é a forma como a Era da Graça é vista. Não como o clímax planejado da história da redenção, mas como um parêntese, uma interrupção inesperada no plano principal de Deus com Israel, plano este que será retomado no futuro. E aqui a gente volta ao coração de tudo. A ideia mais importante de todo o sistema, a separação total e, em tese, intransponível entre Israel e a Igreja. Vamos pensar assim. De um lado, temos Israel, o povo terreno. Suas promessas, dadas a Abraão e a Davi, são terrenas.
um pedaço de terra no Oriente Médio, um trono literal em Jerusalém, um reino físico que dominará o mundo. Do outro lado, a Igreja, o povo celestial. Suas promessas são celestiais. Ser coerdeiro com Cristo, ter uma cidadania no céu, um destino eterno na presença de Deus. Segundo Scofield, essas duas linhas nunca se cruzam. São dois povos, com duas alianças, dois programas divinos paralelos e dois destinos eternos completamente distintos. O terceiro pilar, e talvez o mais famoso na cultura popular, é o arrebatamento pré-tribulacional. A ideia é que, a qualquer momento, de forma secreta e iminente, Cristo virá para arrebatar, para remover a Igreja da terra. Isso aconteceria antes de um período de 7 anos de grande tribulação e juízo, descrito em livros como Daniel e Apocalipse. Somente depois desse período de sofrimento é que Cristo voltaria de forma visível e pública para estabelecer o seu reino. É crucial entender que esta doutrina não é um apêndice, não é um detalhe. Ela é uma consequência lógica e necessária do pilar anterior. Se a tribulação é o tempo em que Deus volta a tratar com o seu povo terreno, Israel, e a cumprir as profecias do Antigo Testamento, então o povo celestial, a Igreja, que não tem parte nessas promessas terrenas, precisa ser retirada de cena para que o roteiro profético possa se desenrolar como foi previsto. Com a estrutura toda montada, chegamos agora ao motor que faz tudo isso funcionar, a hermenêutica, ou seja, a arte e a ciência da interpretação bíblica. O dispensacionalismo clássico não apenas propõe um sistema, ele alega ter a chave de interpretação correta da Bíblia inteira, o método literal. Essa reivindicação é sua maior força, seu principal argumento de venda e também o campo de batalha mais intenso no debate com outras visões teológicas. E aqui está a grande força do sistema, muito bem resumida na citação de Scofield. A profecia deve ser lida de forma absolutamente literal, sem exceções. Ele chega a afirmar que não existe um único caso de cumprimento espiritual ou figurativo de profecia em toda a Escritura. A ideia é, sem dúvida, muito atraente. Ela promete um método seguro, objetivo, que nos protege das areias movediças da subjetividade e das interpretações alegóricas que historicamente levaram a muitos excessos. Garante que quando Deus prometeu uma terra a Abraão, ele quis dizer um pedaço de terra, um endereço no mapa, e não o céu. É uma promessa de certeza e de fidelidade à palavra de Deus, tal como ela é. Mas a análise de Verne Poitras revela uma inconsistência aqui, um ponto de tensão. Ele argumenta que Scofield, na prática, não usava uma, mas duas regras diferentes de interpretação. Para as partes históricas do Antigo Testamento, Scofield era perfeitamente confortável em encontrar um sentido literal e um sentido espiritual ou típico para a Igreja. Por exemplo, a rocha que Moisés feriu no deserto era uma rocha literal, mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que a rocha era Cristo. Scofield aceitava isso tranquilamente. Mas, quando ele chegava nas partes proféticas do Antigo Testamento, a regra mudava. Ali, só o sentido literal era permitido e qualquer aplicação à Igreja era vista como espiritualização indevida. A conclusão de Poitras é forte. A teologia, a separação prévia entre Israel e a Igreja, veio primeiro e ditou as regras de interpretação, e não o contrário como se alega. Para avaliar essa crítica, a gente precisa entender o que é o método padrão de interpretação acadêmica, o chamado método gramático-histórico. A meta desse método é simples em teoria, mas complexa na prática. Descobrir o que o texto significava para o seu autor e para os seus leitores originais no seu tempo. Isso envolve estudar a gramática, o contexto histórico, a cultura da época e, o que é crucial, o gênero literário do texto. Ninguém lê um poema da mesma forma que lê uma lista de compras. A crítica de Poitras é que, ao aplicar um literalismo plano a textos proféticos que são repletos de metáfora, símbolos, hipérboles e poesia, o dispensacionalismo, paradoxalmente, pode acabar se distanciando do significado histórico original, pois ignora como aqueles leitores do passado entendiam essas figuras de linguagem tão comuns na sua cultura. É fundamental, no entanto, reconhecer que o dispensacionalismo não é um bloco monolítico, ele não parou no tempo. O sistema evoluiu. Poitras identifica um espectro. Existe o que podemos chamar de linha dura, que mantém a separação radical de Scofield. Há uma vertente aplicativa, que diz que o cumprimento literal é para Israel, mas a Igreja pode tirar aplicações espirituais dessas profecias. E mais importante, nas últimas décadas surgiu o dispensacionalismo modificado ou progressivo, com teólogos como Craig Blazing e Derek Bock. Eles diminuíram drasticamente a separação entre Israel e a Igreja,
veem muito mais continuidade na Bíblia e se aproximaram bastante de outras visões teológicas. Isso mostra que o debate é vivo e que há autocrítica e desenvolvimento dentro do próprio movimento. Tendo explorado a fundo o sistema dispensacionalista, chegamos agora ao seu grande contraponto histórico e teológico, a teologia pactual, também conhecida como teologia da aliança ou federalismo. Diferente do dispensacionalismo, as suas raízes são bem mais antigas. Elas remontam diretamente à Reforma Protestante do século XVI, com figuras como Heinrich Bullinger e Zwingli, e sendo depois sistematizada por teólogos como Johannes Cosseius no século XVII. Ela oferece uma maneira fundamentalmente diferente de enxergar a espinha dorsal de toda a narrativa bíblica. A diferença fundamental entre os sistemas fica muito clara quando a gente os coloca lado a lado. Enquanto o dispensacionalismo organiza a Bíblia por dispensações e foca na descontinuidade, a teologia pactual organiza tudo em torno de alguns pactos ou alianças teológicas fundamentais. Tradicionalmente, o pacto das obras, feito com Adão antes da queda, e principalmente o pacto da graça, feito com Cristo como representante de todos os eleitos. Por isso, sua ênfase é na continuidade do plano de Deus. E isso leva à maior diferença de todas, onde um sistema vê 2 programas, a teologia pactual vê um único programa de redenção que se desenrola progressivamente ao longo da história. E, consequentemente, onde um vê 2 povos distintos, o outro vê um só povo de Deus que passa por diferentes fases, a infância em Israel e a maturidade na Igreja. E qual é o argumento central da teologia pactual? É Cristo. A ideia é que Jesus não é apenas o tema do Novo Testamento. Ele é o cumprimento de todas as promessas e alianças do Antigo Testamento. Ele é a semente de Abraão que abençoa todas as nações. Ele é o profeta maior que Moisés. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o rei no trono de Davi para sempre. O raciocínio teológico é o seguinte: se existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é o segundo Adão, então só pode existir um povo unido a essa única cabeça. A unidade do povo de Deus não é uma ideia forçada sobre o texto, mas uma consequência direta e necessária de quem é Jesus e do que ele fez como nosso representante. Assim como o dispensacionalismo, a teologia pactual também não é estática. Especialmente no último século, sob a influência da disciplina da teologia bíblica, associada a nomes como Gerhardus Voss, ela passou a dar muito mais ênfase à revelação progressiva. O que isso significa? Significa reconhecer que, embora o plano seja um só, ele se desdobra em etapas, com novidades e descontinuidades reais ao longo do caminho. Além disso, teólogos pactuais mais recentes têm resgatado uma ênfase muito mais forte na realidade física e terrena da nossa esperança futura, falando não de uma alma etérea flutuando no céu, mas de um novo céu e uma nova terra. Isso aproxima a escatologia pactual de preocupações legítimas do dispensacionalismo sobre a concretude das promessas de Deus. Após mapear os 2 territórios, suas fortalezas, suas diferenças, a gente chega à seção final, e talvez a mais construtiva de todas. Vern Poitras não nos deixa no meio do campo de batalha. Ele nos aponta caminhos para construir pontes, focando em ferramentas de interpretação que a própria Bíblia usa, e que, se levadas a sério, têm o poder de desafiar os pressupostos de ambos os lados e nos levar a uma leitura mais rica e mais integrada da Escritura. A ferramenta-chave que Poitras apresenta é a tipologia. O que é isso? É a ideia de que certas pessoas, eventos ou instituições no Antigo Testamento foram projetados por Deus para serem tipos, ou seja, prefigurações, sombras, modelos em escala de uma realidade muito maior que viria em Cristo, o antítipo. Pense em Adão como um tipo de Cristo, como o próprio Paulo o chama em Romanos 5, ou no sacrifício do Cordeiro na Páscoa, como um tipo do sacrifício de Jesus na cruz. Não se trata de uma alegoria solta e subjetiva. É um padrão de correspondência e escalonamento que os próprios autores do Novo Testamento, como Paulo e o autor de Hebreus, afirmam que existe na história de Israel. E aqui que a tipologia cria um desafio direto para o dispensacionalismo clássico. A pergunta de Poitras é demolidora. Se as próprias instituições centrais de Israel, o templo, o sacerdócio, os sacrifícios, a própria terra prometida, já tinham, para os leitores do Antigo Testamento, uma dimensão simbólica, um significado que apontava para além delas mesmas, para a vinda do Messias e para uma realidade espiritual maior, como podemos ler as profecias sobre a restauração futura dessas mesmas coisas de uma forma absolutamente literal, ignorando essa camada de significado que elas sempre tiveram?
Ignorar a tipologia, argumenta Poitras, não é ser mais fiel ao texto. É, na verdade, ler o texto de forma plana, perdendo uma dimensão de significado que era central para os autores bíblicos. O livro de Hebreus é um verdadeiro manual de interpretação tipológica. E este versículo é um dos seus clímax. O autor não diz aos cristãos que eles chegarão um dia ao Monte Sião. Ele diz no tempo presente que eles têm chegado. Ele pega os dois maiores símbolos da esperança terrena de Israel, o monte do templo Sião e a capital Jerusalém, e os declara como uma realidade espiritual já acessada pela fé na Igreja. Ele não está negando a realidade histórica da Sião terrena, mas está dizendo que ela era um tipo, uma sombra, de uma realidade superior, a Jerusalém celestial, da qual os crentes agora fazem parte. Isso complica enormemente a ideia de que todas as profecias sobre Sião devem ter um cumprimento exclusivamente literal e terreno no futuro, sem qualquer relação com a Igreja. Por fim, Poitras amarra tudo com um argumento teológico sistemático. A doutrina da salvação, a soteriologia, ensina que há um único caminho para ser salvo em todas as eras, pela graça, por meio da fé, resultando em união com Cristo. E qual o efeito dessa união? Paulo, em Efésios 2 e Gálatas 3, é enfático, ela derruba muros. Em Cristo não há judeu nem grego. A barreira que separava os povos foi demolida na cruz. Isso cria um dilema profundo para o dispensacionalismo clássico. Como pode um único caminho de salvação, cujo efeito principal é criar um só novo homem, resultar em dois povos fundamentalmente diferentes, com destinos eternos completamente separados? A forma como somos salvos parece apontar inexoravelmente para a unidade do povo de Deus, e não para a sua divisão. E assim, a gente fecha o nosso percurso. Saímos da experiência pessoal de John Darby lá no século XIX, passamos pela popularização massiva de Scofield no século XX, analisamos os pilares do seu sistema, mergulhamos na batalha pela hermenêutica, exploramos o grande contraponto da teologia pactual e, finalmente, vimos como a ferramenta da tipologia, usada pelos próprios apóstolos, pode construir pontes. O que fica claro é que este debate é muito mais sofisticado do que os rótulos simplistas de literal versus simbólico podem sugerir. Ambos os sistemas nasceram de um desejo genuíno de levar toda a Bíblia a sério, de Gênesis a Apocalipse. E a grande lição que a análise de Poitras nos deixa é esta: o avanço real no diálogo teológico não virá de acumular mais versículos para vencer o debate, virá de um ato de humildade intelectual. A disposição para, primeiro, entender a lógica do outro, segundo, reconhecer as boas perguntas que o outro sistema está tentando responder, e terceiro, e o mais difícil, olhar no espelho e questionar as lentes, os pressupostos que nós mesmos usamos para ler a Bíblia. O caminho para a luz não é apagar a luz do outro, mas entender por que a luz dele brilha daquela forma. Para quem quiser aprofundar, a leitura do próprio livro de Poitras, Understanding Dispensationalists, é um excelente próximo passo. E toda essa reflexão nos leva a uma pergunta final que fica para cada um de nós. Trazendo essa discussão para casa, para a nossa realidade. Aqui no Brasil, onde vemos essas diferentes teologias convivendo e às vezes colidindo em nossas igrejas, seminários e até mesmo em nossas famílias, como podemos aplicar o que vimos hoje? Como podemos transformar nossos debates de campos de batalha em laboratórios de compreensão mútua? Como podemos ter conversas mais produtivas, que constroem em vez de dividir, sempre mantendo foco naquilo que indiscutivelmente nos une, a pessoa e a obra de Jesus Cristo? A tarefa de construir pontes, em vez de muros, começa agora, com cada um de nós. Muito obrigada.